29, 26 a 39, essa passagem intrigante e que nos trará com certeza algumas reflexões. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando-nos no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, ou o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Meus irmãos, estamos diante então de um encontro inesperado. E nós vamos ver que nesse encontro duas situações acontecem aqui. Nesse encontro de Jesus, dois tipos de pessoas reagem de forma diferente ao mesmo Senhor, à mesma pessoa. Então o texto de Marcos, ele vai acontecer depois de um grande milagre, onde Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, e ele então vai em sentido a Galiléia, passa antes para curar a filha de Jairo, e então ele chega nessa cidade e se depara com uma cena horrorosa, com uma cena muito dolorosa de se ver. O texto diz que Jesus, ao chegar à cidade, ele encontra um homem. Algumas versões vão dizer um jovem, outras versões vão dizer dois homens. O fato é que nós temos aqui um homem que se encontrava em uma situação deplorável, uma situação triste de se ver, e aparentemente este homem, ele não era objeto de amor, mas era objeto de medo, de espanto e de terror, conforme o próprio texto narra. Então Jesus, ao chegar, depois de Jesus acalmar a tempestade, depois de Jesus fazer alguns sinais e prodígios antes de chegar a Gadara, algumas versões também entre Gerasa vai estar Gadara, ou Gerazeno vai estar Gadareno, depende da versão. Então,
nós vemos que Jesus ele vai em direção à cidade de Gadara, ele vai para lá porque ele sabe que tem alguém que precisa ter um encontro com ele. Jesus sabe que dentre aquela grande cidade, aquela Decápolis, existe uma pessoa que precisa ter um encontro com o Senhor. E o interessante do texto, quando nós olhamos para a totalidade dele, é que Jesus tem um encontro marcado com muitas pessoas a quem ele quer. E o dia marcado para este encontro, ele não atrasa, não se adianta, ele acontece como Jesus quer. Nenhuma queda de luz impede que este encontro aconteça, nenhuma forte chuva ou um forte vendaval, como aconteceu aqui antes, impede que Jesus encontre aquele a quem ele quer. E então diz o texto que, rumando para a terra da Galileia, ou a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Então essa cidade ela ficava ali próxima à região da Galileia, próxima às fronteiras de Cafarnaum, e essa cidade ela tinha alguma importância na rota de que Jesus está passando. Essa cidade tinha algumas situações em que precisavam acontecer algumas coisas para que, dentro do propósito de Deus, o Evangelho fosse anunciado, conforme Jesus enviara depois dos seus discípulos, dizendo: ide por todo mundo. Nós vamos falar disso ainda no decorrer do sermão, que Jesus então ele nos encontra para que nós façamos o ide dele, façamos o anúncio do Evangelho do Reino. Então o texto diz que ao Jesus encontrar ou ir e chegar nessa cidade, logo, e a palavra aqui logo no grego não é uma palavra logo como nós entendemos. Quando a gente fala logo, eu sei que o mineiro é diferente de outros, por exemplo, de onde eu venho. O logo lá não significa já, agora. Aqui eu sei que significa agora, já. Então quando alguém diz, você vai na minha casa? Vou logo. Não, você vai agora. No grego, o sentido dessa palavra logo é instantaneamente. Ao desembarcar, Jesus se depara com aquela cena. Então, logo ao desembarcar, assim que ele desembarcou, imediatamente ao desembarcar daquele barco, veio da cidade um homem ao encontro de Jesus. Olha que interessante. Veio um homem ao encontro de Jesus, e este homem, ele estava possesso de demônios, que havia muito tempo que este homem não era visto com roupas. Então eu quero que você imagine essa cena desse homem que está preso numa situação demoníaca, e aqui é um fato real, é um fato real. Este homem está possesso de demônios, e este homem, esses demônios que escravizam este homem, está fazendo com que aquilo que está acontecendo internamente, ele seja visto externamente. Este homem, o texto diz que há muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então este homem não era visto com roupas, este homem não tinha moradia fixa. A moradia desse homem, onde esse homem era encontrado, era no sepulcro, em meio aos cadáveres, em meio aos restos mortais de pessoas e animais que estavam ali naquele local reservado. E é muito interessante, porque o texto, quando nós olhamos para Jesus, se depara com um homem, e aí de novo o texto grego nos ajuda a entender alguma coisa. O texto grego para a palavra homem para nós é um sentido só, não tem uma diferenciação. Mas aqui nesse primeiro momento, essa palavra ela aponta para uma especificidade. Jesus está dizendo, um homem, este homem não é um homem qualquer da cidade, mas aquele que tinha um encontro marcado com Jesus. Esse é o sentido que o texto quer dar. Não era um homem qualquer. Porque se eu chegar e dizer assim, olha, eu encontrei uma pessoa na cidade, você vai ficar assim, meu Deus, quem será que ele encontrou? E você vai ver um monte de nome na cabeça. Encontrou o seu Geraldo? Encontrou a Cátia? Encontrou a Estela? Encontrou a Magela? Encontrou o seu Luiz? Você vai ficar pensando, quem é que ele encontrou? No caso aqui, Jesus encontra um homem, este homem é específico, ele tem uma especificidade. Jesus não encontrou qualquer homem, encontrou aquele que tinha um encontro marcado com o Senhor. E a cena que os discípulos estão vendo vem em direção de Jesus, um homem que fedia muito,
seminu, um homem totalmente possesso. E os discípulos, claro, alguns historiadores comentam que logo os discípulos tentaram proteger Jesus, como eles sempre faziam. Já vimos outros textos em que os discípulos eles cercam Jesus das multidões para não apertarem Jesus, ou quando alguém vai até Jesus, eles se postam à frente pelo cuidado. Então alguns comentaristas dizem que os discípulos já correm com medo que aquele homem então agredisse Jesus ou fizesse algo, mas estava ali alguém que iria mudar a vida deste homem. Meus irmãos, é claro que a ideia que nós temos de possessão demoníaca nos dias de hoje é totalmente diferente da que nós vemos aqui. O que está acontecendo aqui é uma verdadeira e genuína possessão demoníaca. Os demônios de hoje, nós sabemos, eles são talk shows, são demônios do TikTok, são demônios para fazer graça e dar curtida nas redes sociais. Então, quando algum local que se presta para fazer o culto, dar espetáculo, dar o palco para o demônio, para o suposto demônio, fazer o seu show, está se totalmente desvirtuando daquilo que é uma possessão demoníaca. O que o demônio fazia com esse homem? Tirava esse homem do convívio das pessoas, maltratava a vida deste homem, fazia com que esse homem perdesse os maiores valores que o ser humano tem: dignidade, pudor, moral e convívio com as pessoas. O demônio não vem para ganhar likes nas redes sociais, não vem para dizer: olha, eu vim aqui para destruir vocês, para dar gargalhadas, para fazer as suas esquizofrenias. Lugares que fazem isso brincam com coisas sérias, brincam com coisas que não conhecem, desafiam poderes maiores do que eles próprios podem imaginar. Os demônios, quando alguém sofre uma possessão demoníaca, a nossa função como cristão é expulsá-los, não é conversar, não é entrevistar, não é perguntar o que você veio fazer aqui, bater um papo, oferecer uma água para o demônio. Não, é expulsar em nome de Jesus. É fazer com que aquela vida que está sofrendo uma opressão maligna, que está possessa por um demônio, ela tenha libertação, que ela possa voltar a ser uma pessoa que tenha a sua liberdade, o seu convívio. Este homem estava preso numa situação da qual ele não conseguiria sair se não houvesse uma intervenção. Como é que as pessoas olhavam para esse homem? Doido, maluco, esquizofrênico. Corram dele, filhos, não fiquem perto dele que ele é perigoso. Sai para lá, você está cheirando mal. Vai para lá que eu não quero ver ninguém nu aqui não. Comia dos restos. Qual era o estado daquele homem? Pela lei, aquele homem não podia ter convívio com ninguém. Segundo o texto de Levíticos capítulo 1, aquele homem era considerado um homem impuro, que ninguém poderia tocar nele, poderia conversar com ele ou ficar próximo a ele, porque senão tal pessoa também seria considerada imunda. Que situação! Que situação! Um homem condenado ao ostracismo, condenado a viver assim pelo resto da vida. Meus irmãos, por muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Por muitas vezes nós nos deparamos na vida com pessoas que estão possessas de demônios. E nós então repetimos o erro em que as pessoas de Gadara cometeram. Coloca ele de quarentena, amarra, aprisiona, fora do convívio, porque eu não posso me misturar com certa pessoa. Quantas pessoas não estão presas hoje nos vícios? Quantas pessoas não estão presas hoje em situações de calamidades espirituais? Quantas pessoas não estão presas nas prisões espirituais, nas prisões sentimentais, nas prisões das crises emocionais que estão escravizando ela e estão transformando ela em uma pessoa apática, uma pessoa sem convívio, uma pessoa sem luz, uma pessoa em que não consegue desfrutar da liberdade de Deus. Não pensem vocês, e é um erro, achar
que uma possessão demoníaca é somente aquilo que nós entendemos nos dias de hoje, quando alguém se manifesta publicamente, ou dá show, pula, faz show pirotécnico. Não. Existem pessoas possessas de demônios que não parecem que estão possessas. Este gadareno refletia externamente o que estava acontecendo internamente. Mas muitas pessoas estão presas, cheias de demônios, mas estão aí com seus pecados, estão entregues aos seus vícios, estão entregues às suas crises. E para muitos, a ação é exatamente como Gadara: frescura. Frescura. Isso aí é vitimismo. Isso aí é ser vergonhice. Isso aí é falta de vergonha na cara. São os termos que nós usamos para dar a essas pessoas que estão presas por alguma espécie de possessão demoníaca, tomadas pelo inimigo. Ou nós achamos que uma pessoa em sã consciência gosta de estar numa situação vexatória? Ou será que nós achamos de fato, e acreditamos de fato, que uma pessoa que está presa a algum tipo de vício, que anda fedendo, anda às vezes com a roupa que ela urinou ontem e hoje de novo, não comeu o resto dos lixos, alguém acha que essa pessoa em sã consciência gosta dessa vida, que isso é falta de vergonha, que isso é mau caratismo? Se isso não é uma prisão espiritual, é o quê? Nós vamos querer que os demônios falem? Eu estou escravizando essa pessoa, sou eu aqui? Não, nós nos acostumamos com shows, enquanto a Bíblia mostra realmente a ação demoníaca acabando com a criatura criada por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Qual é a obra maligna? É tirar, é tentar desvincular a nossa imagem da imagem de Cristo, é tentar manchar a nossa imagem que reflete Cristo a uma imagem caída, nos destruir por completo. Para os crentes modernos, os demônios hoje servem para furar pneu, para acabar com a gasolina, para mandar um vento contrário, para derrubar uma antena de celular, para esconder a chave do carro, para fazer eu falar palavrão, ou cometer alguns pecados que nós já sabemos que são pecados da carne mesmo. Meus irmãos, a situação deste homem era uma situação vexatória e de extrema urgência. Enquanto a cidade de Gadara, os gerazenos, não queriam contato com este homem, um judeu, vindo de Nazaré, passa por vários locais, faz o que tem para fazer, entra num barco, descansa por um período, porque ele sabe o enfrentamento que ele vai ter. E enquanto ele está descansando, seus discípulos estão tirando ele lá do sossego, dizendo: mestre, o senhor não se importa com a gente? Olha o vento, a tempestade, o senhor não tem compaixão da gente? Jesus então os repreende, porque aquilo era para eles fazerem. As ações de fé competem a nós fazermos. Jesus estava se preparando para uma batalha maior. Jesus sabia que tinha um filho do seu amor que estava esperando ele para um grande encontro. Eu não sei você, mas todo encontro com uma pessoa que você gosta é diferente. É muito bom nos encontrarmos com quem gosta da gente. É muito bom a gente reencontrar alguma pessoa do passado que marcou a nossa vida, que nos fez algum bem no passado, um parente que a gente há muito tempo não consegue ver, um filho, né, seu Geraldo, que às vezes passa 2, 3 meses a gente não consegue ver por causa do trabalho, do estudo, e quando tem um encontro é muito bom. Os netos, depois que viram após, a gente gosta de encontros. Os encontros são bons, mas o encontro inesperado é melhor ainda. Quando você não está esperando aquele encontro e de repente você está lá com aquela pessoa, você se sente alegre, feliz, amado, querido. Você se sente um objeto de amor de fato. Este homem não sabia, mas a vida dele estava para mudar. Jesus está se preparando para uma grande batalha. Está vindo. E quando ele chega em Gadara, então imediatamente
Os demônios que já sabiam também, quando Jesus desce, os demônios sabem que ali acabou a fala. Que aquele dia era o dia em que Jesus iria colocar os pingos nos is. Que aquele dia era o último dia que aqueles demônios fizeram tudo aquilo com aquele pobre homem. Era o último dia de escravidão. Era o último dia que as pessoas iam rir daquele homem. Era o último dia que aquele homem ia comer restos no lixo. Era o último dia que aquele homem ia dormir entre os mortos. Era o último dia que as correntes iriam prender aquele homem, porque estava ali Jesus, que quebrou os grilhões, que colocou veste naquele homem, que convidou aquele homem para comer uma comida diferente, uma comida boa. Aquele homem que não parava em lugar nenhum, agora tem a sua vida transformada. Quando nós olhamos então para essa situação, meus irmãos, temos que glorificar a Deus. Glorificar a Deus, porque Jesus tem poder sobre toda a esfera espiritual. Não há nada, exatamente nada, que esteja fora do controle de Jesus. Martinho Lutero, escrevendo no seu livro Liberdade ao Cativo, se não me falha a memória, ele diz que o diabo, quem é o diabo que algumas religiões ou algumas pessoas colocam tanto poder no diabo a ponto que parece que o diabo vai superar Deus? Lutero diz: o diabo é um cão amarrado na coleira e Deus segurando. Ele só vai até onde Deus quer. Lutero encerra dizendo que o diabo é o diabo de Deus, no sentido em que ele não faz nada se Deus não permitir. Isso não é uma verdade bíblica? Certa feita o diabo apareceu diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e pediu para acabar com a vida de Jó. E como que Deus disse para ele? Limites. Pode tirar os bens, mas não toque nele. Pode tirar isso, mas não toque nele. Deus colocou limites. A vontade de Satanás era destruir a vida de Jó. E não foi o único caso. Em outra oportunidade, o diabo pediu a Deus, para acabar com a vida do apóstolo Pedro. E Jesus intercedeu por ele. Deus não deixou que Pedro tivesse a sua vida nas mãos do diabo. Então, meus irmãos, o Senhor é aquele que liberta-nos das opressões espirituais. Assim como Ele fez com Maria Madalena, que diz o texto que ela foi liberta de 7 demônios. Assim como Jesus disse que alguém que foi liberto de uma opressão, de uma situação espiritual caótica, ele deveria fazer o quê? Ir, não pecar mais, para que não sucedesse que voltasse a ele o quê? Mais 7 demônios. Este homem, ele não está com 7 demônios. Jesus, quando chega, pergunta, esse demônio vai até Jesus e diz: que temos contigo, ó Filho do Altíssimo? Opa, o demônio sabe quem é Jesus. É isso que o texto diz. O demônio, logo quando chega, ele já indaga Jesus: que temos contigo, ó Filho do Altíssimo? Quer dizer, não é chegada ainda a nossa hora, né? Não é a hora da gente, não é chegado ainda o momento. Jesus então pergunta a esses demônios quem eles eram. E a resposta é legião. A legião aqui é atribuída à mesma legião de soldados romanos, aproximadamente entre 4.000 a 6.000 demônios, 6.000 soldados. Então esse homem possivelmente estava com uma legião de muitos e muitos demônios. E ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que mesmo sendo muitos e poderosos, quem está ali é o general dos exércitos de Deus. É aquele que tem todo o controle em suas mãos. É aquele que basta uma palavra para que exércitos sejam destruídos. Não foi assim com o exército de Senaqueribe, que o povo de Israel não precisou levantar um arco, uma lança, um escudo, e numa noite só o exército de Senaqueribe foi destruído pelo poder de Deus. Aqueles demônios temeram de fato, temeram ao Senhor. E então, quando o Senhor pede, o Senhor ordena, e aqui é um imperativo, o verbo aqui está no imperativo, ordena que os demônios saiam
saiam da vida deste homem, os demônios então dizem: não nos lance no abismo. E aqui é uma questão escatológica. Há uma questão escatológica. Alguns escritores entendem que esses demônios, eles têm a sensação de que eles serão lançados no abismo eterno, de fato, que na tradução grega é chamado de Abaddon, ou sepulcro eterno, ou lago de fogo eterno. Então eles pedem para que Jesus não os lance ele no abismo eterno. E Jesus então, olhando para um olhar para libertar aquele homem, Jesus então permite que aqueles homens, aqueles demônios, melhor dizendo, sejam relocados para uma manada de porcos que estão passando. Está ali uma manada de porcos, então os demônios falam: olha, nos deixe ir naqueles porcos, não nos lance no abismo. E então Jesus permite que aqueles porcos sejam tomados por aqueles demônios e vão precipício abaixo, e lá eles caem no rio e são afogados. E então aquele homem que estava preso está liberto. Aquele homem que estava possesso está agora em sã consciência. Aquele homem que precisava de correntes agora está livre. E o texto não nos narra, mas aquele homem possivelmente foi acolhido em algum lugar, foi dado a ele um banho, vestes, comeu, e agora este homem está desfrutando da liberdade que há muitos anos ele não tinha. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver uma segunda parte do texto que é interessante, intrigante, e ao mesmo tempo ela nos faz refletir sobre como uma pessoa pode ter um encontro com o Deus eterno e ainda assim os seus sentimentos e sensações podem ser contrários ao que se espera de uma pessoa que presencia um ato milagroso. Nós vemos a partir do versículo 35 que os gadarenos, eles rejeitam Jesus. Olha o que diz então. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas das pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos rogou-lhe que lhes retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Olha que interessante. Aquela cidade presenciou um ato milagroso, um ato sobrenatural. Alguém que vivia causando medo nas pessoas pelo seu estado de não lucidez, uma pessoa que realmente causara perigo, poderia agredir alguém, poderia matar alguém, porque aquele homem, diz o texto que ele se cortava, ele se marcava, né? Se cortava por causa do estado que ele estava de possessão. Agora aquela cidade, aquelas pessoas viram aquele homem liberto. Eles tiveram um encontro também com Jesus, assim como o gadareno tem um encontro com Jesus. Eles estão tendo um encontro com o Senhor. E qual a reação deles? Medo. Eles são possuídos. E é proposital o que Lucas está fazendo aqui. Lucas está usando o mesmo termo que é usado para o endemoniado, possessão, é usado também para dizer que aquelas pessoas foram possuídas de medo e de terror. Por quê? Porque aqueles que não têm fé, aqueles que não foram alcançados pela fé genuína, eles não conseguem compreender a vida de Jesus. E quando não se consegue entender de fato quem é Jesus, é sua bondade, é sua misericórdia, o que eles passam a ver? A sua vida, os seus deuses seculares, como nós estamos estudando na escola bíblica dominical. E aquelas pessoas estavam preocupadas com algo que é condenado pela lei. A lei não se permitia que o judeu então comesse aquilo que era imundo. E os porcos, segundo o texto de Levíticos, é um animal considerado impuro.
mas eles estavam criando porcos. E então a preocupação deles qual é? Os porqueiros principalmente. Eles estão atônitos, tomados de medo, e em certo momento, em certa feita, revoltados porque perderam uma manada de aproximadamente 1000 porcos. Saem atônitos, contando para todo mundo, e a mensagem que eles estão transmitindo não é a mensagem do reino. É a mensagem: tem um baderneiro na cidade. O que esse baderneiro fez? Eles poderiam contar: ele libertou um homem. Não, esse baderneiro fez com que os nossos porcos fossem lançados precipício abaixo, nos deu prejuízo, acabou com a nossa manada de porco, tirando a nossa paz. O que mais que ele fez? Ele causou medo na cidade. O que mais? Terror, todo mundo está espantado com aquele homem. Quem é? Jesus, o tal de Jesus o Nazareno. Ele fez mais alguma coisa? Fez. Aquele homem estava endemoniado, ele libertou ele, eu até no pé dele sentado. Percebam, milagre sendo colocado em segundo plano quanto aos deuses daquelas pessoas. Elas poderiam ter tido naquele dia um encontro com Jesus. Elas poderiam ter suas vidas transformadas pelo poder do Filho de Deus. Elas tiveram a chance e a oportunidade de naquele dia reconhecerem que elas precisavam do amor e da graça de Deus. Elas poderiam ter naquele dia dito: eis aqui o profeta prometido do Antigo Testamento, aquele da quem os profetas haviam anunciado que viriam para libertar-nos, os cativos, os presos em prisões espirituais. Elas viram aquele homem que há tempos sofrera, que há tempos estava sendo escravizado. E qual foi a reação delas? Incredulidade, desprezo pelo milagre que estava sendo posto aos seus pés. Mas voltando ao nosso personagem principal do texto, este homem que tinha um encontro marcado com Jesus era um encontro inesperado. Ele não esperava isso, até porque ele não tinha suas faculdades mentais em perfeito estado. Mas Jesus tinha anotado na sua agenda que aquele dia seria o dia de encontrar com aquele homem. A Bíblia não fala o nome dele. Hoje nós conhecemos ele como apenas o homem de Gadara, que foi liberto de demônios. Mas este homem, ele aproveitou o encontro com Jesus. E o texto diz que ele então, depois em juízo perfeito, vestido e alimentado, este homem está fazendo o quê? Aos pés de Jesus. Qual o melhor lugar para estar, irmãos? Depois de liberto, se não aos pés de Jesus? Qual o melhor lugar que nós poderíamos estar diante do que o Senhor já fez na nossa vida, se não aos pés de Jesus? Aonde nós queríamos estar hoje, depois dos grandes milagres que Deus fez na nossa vida, nos libertando do pecado, do juízo, da justiça, da mentira, da escravidão do pecado, da vida enganosa que nós vivíamos, dos vícios que possuíamos? Nós éramos brinquedos na mão de Satanás. Nós vivíamos também sendo usado pelas pessoas desse mundo, e Deus então nos libertou, quebrou as correntes que nos prendiam. Para onde nós iríamos, se não aos pés do Mestre? Pedro está vendo isso aqui. Lá na frente, quando então Jesus opera grande discurso, faz um grande discurso muito duro, as pessoas vão fazendo o que? Saindo de Jesus, do lado de Jesus, ficando apenas alguns dos discípulos, ficando só os discípulos. E aí Jesus diz: vocês também não querem ir, não? Pedro então diz: para quem? Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Irmãos, alguém que foi liberto, alguém que teve a sua vida transformada, alguém que andava preso, possuído pela escravidão do pecado e por demônios que os prendiam, aonde ela vai querer ir, se não atrás do Mestre, se não andar com Jesus? Não há lugar no mundo que possa suprir, que possa ser melhor do que estar com Jesus. A multidão rejeitou, mas olha como o texto termina.
texto termina narrando que este homem, ele aproveitou de fato o encontro com Jesus. Diz o versículo 38, o homem de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse homem, quando Jesus entra no barco, porque a cidade está pedindo: sai daqui, Jesus, não queremos papo contigo não, o Senhor está nos fazendo medo. Esse homem, Jesus deixa ir contigo, quer ir contigo. Esse homem está encantado, está feliz, está alegre, estava preso, agora está livre, não tinha com quem conversar, agora ele pode então aprender do mestre. Ficou privado de relacionamento durante muito tempo, agora ele está diante daquele que é a vida, a verdade, aquele que tem o pão do céu para lhe dar, tem a água da vida para lhe dar. Jesus diz, é como se Jesus dissesse para ele, né? Você ficou tanto tempo longe da sua família, longe dos teus, volta para casa. Mas não só volta para casa, não. Volta e anuncia as grandes coisas que Deus fez por você. Quando Deus nos liberta, meus irmãos, é para que nós sejamos testemunhas, é para que nós anunciemos o que Deus fez na nossa vida, é para que nós cheguemos em qualquer lugar onde os nossos pés nos levar, nós possamos dizer: Jesus me libertou do vício, Jesus me libertou do pecado, Jesus me libertou de um sentimento que me corroía a alma e me fazia morrer todos os dias. Jesus me libertou de muitas coisas, e eu não posso ficar calado diante do que Deus fez por mim. Eu não posso ficar calado diante dos milagres que Ele operou na minha vida. Este homem percorreu as 10 cidades vizinhas a Gadara, anunciando o Evangelho. Esse homem compreendeu o que é o íntimo, o que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Irmãos, Jesus um dia te encontrou no estado que você está. Talvez, e só talvez de fato, você não era amado como você é amado por Jesus, e tenho certeza que não. Um dia, talvez, as pessoas próximas a vocês, ou próximas a nós, comigo, não esperavam mais nada da gente. Talvez nem os mais íntimos achavam que nós poderíamos mudar, poderíamos ser livres. Talvez você ouviu até aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto, não tem mais jeito. Mas o que eles não sabiam é que Deus tinha reservado um dia na agenda para nos encontrar. Não fomos nós que encontramos, foi Ele que nos encontrou. Eu estava perdido, Ele me achou. Eu estava errante, Ele me encontrou. E nesse dia que Ele te encontrou, Ele não só te deixou liberto das correntes que te prendiam, Ele não só te deu roupas limpas, Ele não só te deu alimento para você se alimentar, mas Ele escreveu o seu nome no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. E curioso, nós não sabemos o nome do homem de Gadara, mas um dia o livro da vida será aberto e vai estar o nome dele. O homem que Deus libertou de uma possessão maligna. Deus escreveu o nosso nome nesse livro, livro dos salvos, daqueles que têm a sua salvação garantida. Por isso, irmãos, valorizem o encontro que o Senhor teve com você. E não queira sair dos pés do Mestre. Não queiram buscar um outro abrigo. Não queiram
trocar a companhia de Jesus por nada que o mundo ofereceu. Finalizando, um dia nós estaremos, todos nós aqui, com o homem de Gadara, os discípulos e todos os salvos de todos os tempos, estaremos juntos num grande encontro eterno dos salvos, onde nós poderemos desfrutar eternamente da presença do nosso Senhor. E nada, nem demônios, nem Satanás, nem as coisas desse mundo, nem as coisas do porvir, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus,